Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Agora dando continuidade às videoaulas sobre StarTeam, né, sobre Borland StarTeam, controle de versão. A gente vai ver aqui como trabalhar agora com Change Request e também como voltar o backup de um determinado código-fonte que a gente tem aí alterado, ou um arquivo que a gente precise voltar uma versão anterior, né, e assim por diante. Então a gente vai ver isso nessa versão. Tá, nessa videoaula. Depois a gente vai ver outras coisas interessantes também a respeito do StarTeam, ok? Vamos lá? Então a gente tem aqui novamente, né, o nosso servidor aberto, tá? Nossa virtual machine, né, nossa máquina virtual, tá? Vou deixar ela locada aqui, que não há necessidade de deixar ela aberta, né? Então vamos visualizar aqui no Delphi nosso projeto aula, tá? Eu vou dar uma introdução aqui sobre... Deixa eu abrir o StarTeam. Vou dar uma introdução sobre Change Request, o que é exatamente um Change Request e como utilizar ele no dia a dia, tá? Vamos abrir nosso projeto, Domestic Server. Vou abrir aqui projetos. Eu estou logado como ASR Santos, deixa eu logar como aula. Ok, aula, projetos, next. Ok, o Change Request, o que ele é? Ele é o próprio nome, né, se a gente traduzir aí ao pé da letra, requisição de mudança, né? Quando há uma requisição de mudança no projeto, tá? No programa, no sistema, no aplicativo, enfim, como vocês quiserem chamar, a gente chama isso de Change Request, tá? A maioria das ferramentas de controle de versão possui aí um módulo para fazer o Change Request. Atualmente, como é que eu utilizo isso? Eu tenho um serviço de ticket na minha empresa, tá? Então, meus clientes eles fazem o Change Request através do serviço de ticket. Então, eles fazem um chamado para mim. Esse chamado ele pode virar ou não um Change Request. Quando que vira um Change Request para mim? Quando eu preciso modificar realmente alguma coisa no projeto, tá? Ou como uma feature ou alguma coisa que veio errada e enfim, eu preciso consertar isso no meu sistema, tá? Bugs que eu consiga consertar no cliente sem precisar fazer nenhum tipo de alteração na aplicação, aí ele não vira um Change Request para mim, tá? Isso no meu caso, então vocês podem controlar da maneira que vocês desejarem, da maneira que for mais fácil, tá? Então, como é que a gente faz? A gente clica aqui em Change Request, eu já tenho um Change Request que eu criei aqui para a gente poder visualizar, mas nós vamos criar outros, tá? Esse Change Request, a sinopse dele é incluir um botão para fechar o aplicativo, tá? Ele veio como uma sugestão, o status dele é novo, ele não está bloqueado por ninguém está fazendo esse Change Request, tá? Com direito aqui eu tenho algumas informações. Tá? Eu posso dar um lock aqui, por exemplo, e falar aqui que eu estou utilizando ele. Tá? Então eu que estou fazendo o trabalho, que é o aula aqui, né? O usuário aula. A severidade dele, né? Ela é média, ela pode variar entre média, alta e baixa. E você pode criar, obviamente, outras severidades, tá? Outras prioridades. Responsabilidade, quem é o responsável e assim por diante. Tem uma série de informações, tá? O StarTeam, ele é customizável também, tá? Eu posso criar outros campos para poder fazer uso no dia a dia, ok? A única coisa ruim no meu caso aqui, na minha opinião, é que o Change Request, tá? Ele pode até funcionar, isso que eu vou falar, ele pode funcionar como algo a favor ou algo contra vocês, tá? O Change Request ele é criado de acordo com dentro da pasta que está selecionada. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em aula 1, eu não tenho mais nenhum Change Request, ok? Então, o meu Change Request número 1, ele está aqui na raiz projetos, tá? Para eu não me confundir, o que eu faço? Eu determino uma pasta e falo para toda a equipe, olha, todos os Change Requests vão ser criados em determinada pasta, tá? Isso fica a critério de cada um de vocês. Na verdade, se eu tenho mais de um projeto, né, eu peço para a minha equipe criar os Change Requests dentro da pasta do projeto, tá? No meu caso aqui como aula 1, ok? Nada impede de eu pegar aqui, ó, e mover ele para aula 1. Então, move item,
Então tá aqui, ó. Ok? Eu tenho um change request movido aqui para minha pasta. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer esse change request, tá? Se eu clicar em 2 vezes nele aqui, ó, eu vejo todas as informações referentes ao change request. Então, eu vejo que a minha referência externa dele, eu posso ou não utilizar esse campo. Eu utilizo como sendo o número do meu ticket lá no meu site. Então, o cliente XYZ abriu um ticket chamado com o número 1000. E essa alteração que eu vou fazer é para atender esse change request, ok? Então tenho o status, que eu tenho aqui new, open, cannot reproduce, não pode ser reproduzido, né? Se for, por exemplo, um bug que eu não consigo reproduzir, tá? Enfim, eu tenho uma série de opções. O fixed é quando eu termino esse change request e aí eu posso deixar ele como marcado já como completado. Tá? Eu posso também colocar como documentado, tá? Por algum motivo, de repente alguma informação aí que um cliente me passou, eu quero só realmente documentar isso de alguma forma, tá? Isso, os status aqui, cada um usa da forma que melhor encaixar aí com o seu dia a dia, tá? Prioridade, sim ou não, se é prioritário, qual que é a plataforma, tá? O tipo, se é um defeito, se é uma sugestão, e assim por diante. Aqui eu utilizo como component e como category, né, categoria, eu faço assim. Para mim, componente é um módulo, tá? Então módulo 1, módulo 2, módulo 3, meu módulo financeiro, meu módulo acadêmico e assim por diante, tá? Eu sempre uso essa nomenclatura, para mim eu acho que é mais fácil, tá? Processo, né, nesse caso aqui, categoria, eu utilizo da seguinte maneira. Se é um desenvolvimento de um relatório novo, então eu coloco lá report. Se é um processo, eu preciso criar um processo no sistema, tá? Então eu preciso desenvolver alguma coisa. Então, processo. E assim por diante, tá? Então, isso depende muito aí de cada um. Vocês podem utilizar, podem não utilizar. Eu acho isso mais fácil, utilizar isso aqui, para que eu possa depois filtrar mais facilmente os change requests, tá? Isso aí é bom para a gente utilizar aqui no filtro, ok? Eu tenho a descrição, que eu não coloquei nada. Eu posso digitar um texto aqui, tá? Que é o texto do que tem que ser feito nesse change request. A solução, se é um bug, né, eu posso fixar uma solução aqui. Aqui são os campos personalizados. Se eu criei algum campo personalizado dentro do meu sistema, esses campos vão aparecer aqui, tá? Attachments, então eu posso atachar aqui, por exemplo, anexar um documento Word, né, que seja a documentação desse arquivo, dessa feature, por exemplo, tá? Um arquivo Word aí com a documentação. Ok? E eu tenho os comentários que podem ser feitos por qualquer pessoa da equipe, tá? Então, basicamente, eu estou usando aqui só a sinopse. Isso aqui é o que vai aparecer no assunto aqui atrás. Então, se vocês puderem colocar alguma coisa que chame mais atenção, que fique mais fácil para o desenvolvedor visualizar isso aqui, então, beleza. E aqui, o responsável por esse change request. Tá? Isso aqui é legal para quem é um gerente de projeto, né? Determinar aí quem que é o membro da equipe que vai executar essa tarefa, ok? Bom, eu posso ter aqui N tarefas, é lógico, né? N change request, e trabalhar aí no dia a dia priorizando cada uma dessas tarefas, tá? Bom, eu vou fazer uma pequena alteração no sistema, então vou fazer esse change request, vou entrar aqui no meu aplicativo, vou dar um checkout. Vou marcar como exclusivo, ok, tá? Então eu já tenho aqui como exclusivo, já é o usuário aula que está fazendo a alteração. Vou entrar aqui no meu projeto, criar um novo botão, normalmente, tá? Vou criar aqui como fechar, ok, e vou fazer algo simples, ok, close, né? Então, beleza. Eu vou dar um build para a gente ver o que aconteceu lá no starting. Bom, F5 já deu aqui como modified e ele marcou aqui para mim como not in view um arquivo chamado aula.identCache, tá? São aqueles arquivos que o próprio Delphi cria automaticamente aí para mim, tá? Eu tenho aqui também na pasta Win32 os arquivos aula.exe e fprincipal.dcu foram modificados,
tá? Então a gente vê aqui que o Delphi modificou esses arquivos porque ele precisou recompilar, excluir o antigo e colocar um novo lá, ok? Bom, perfeito. Então, um pequeno detalhe que eu quero mostrar para vocês, que eu não falei ainda em nenhuma aula, é o seguinte. Alguém deve estar se perguntando aí, poxa Adriano, eu vi que alterou aqui a pasta 1.32, eu tenho alguns arquivos aqui, tenho alguns arquivos aqui. Só que se eu tenho um projeto muito grande, com N pastas, N arquivos, como é que eu visualizo todos os arquivos que estão em modificação, todos os arquivos que estão em not in view, todos os arquivos que estão current, né, e assim por diante? Gente, é muito simples, basta clicar aqui nesse botão, ó, All Descendants, tá? Se você clicar nele aqui, ele vai listar para vocês todos os arquivos dessa pasta para baixo que estão com, que tem alguma modificação, certo? Ou que estão como currents, né? Então eu tenho aqui 4 arquivos que estão como modifieds, 8 arquivos que são arquivos novos, que são not in view, que não estão ainda dentro do meu servidor Startim, e tenho 4 arquivos aqui que estão como current. Tá? Tomem cuidado com essa opção aqui. Se vocês têm uma pasta muito grande, vocês clicam aqui, ele demora um pouquinho. Tá? Principalmente se vocês têm aí o servidor de arquivo de vocês, o servidor do Startim, fora da empresa, como é o meu caso. Tá? Eu acesso o servidor de arquivos da minha empresa fica em Minas e eu trabalho em São Paulo. Então eu acesso aqui, quando eu olho o meu servidor, tá? Eu vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aliás, não é aqui, né? Eu tenho que sair daqui para poder mostrar para vocês, depois eu mostro. Então eu posso colocar o IP do servidor, tá? Onde está o meu server, né? Meu Startim server. E eu posso fazer o download do arquivo, né, direto do servidor para a minha máquina cliente, ok? Então é bem complicado. Se você tem muito arquivo aí, você pode demorar um pouquinho para você fazer a visualização de todos os arquivos, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar esses 2 arquivos aqui, ó. Vou dar um check-in, tá? Vou desmarcar aqui, inclusão de botão, fechar, e link com CR número 1, ok? Uma coisa importante aqui do CR, o que é? Você pode linkar essas alterações com o CR. Então eu venho aqui em Link and Pin Process Item, Select, tá? Aqui eu vou visualizar os meus change request, né? E eu posso vir aqui e falar assim, olha, isso aqui está vinculado a esse cara, tá? Ele pode estar vinculado também a uma tarefa, uma task ou um requirement, ok? A gente vai ver task, vai ver requirement também, tá? Então eu vou vincular esse cara aqui, ok, tá? Então ele já tem aqui para mim. Mark selected process item as fixed, finished, complete. Então eu posso marcar esse cara aqui como finalizado, tá? Eu marco o change request como finalizado, tá? Posso também dar um label de revisão para esse cara. A gente vai ver label no futuro aí nas próximas videoaulas, tá? Mas enfim, eu vou ficar por aqui. Ok. F5, o que ele fez? Ele colocou como current, tá? O meu change request ele marcou como fixed. Então tá aqui, ó. Eu terminei essa task, essa change request, ok? Então terminei esse cara. A gente pode ver que ele não tá mais negrito, tá? Isso é uma característica aí do Startim. Então é importante que a gente utilize aí o change request, principalmente os gerentes de projeto, porque aí fica mais fácil a gente fazer o controle de versão das nossas aplicações, tá? Só para finalizar a videoaula, se a gente quer voltar um backup, basta que a gente pegue esse arquivo aqui, ó. Eu tenho o change request aqui, ó. Aliás, desculpa, eu tenho os arquivos, tenho o history. Eu posso simplesmente chegar aqui e dar um checkout, tá? Então eu vou pegar a versão mais antiga e dar o checkout, ok? Gente, muito obrigado, até a próxima videoaula e um grande abraço para vocês aí, ok? Tchau, tchau.